Fala galera, professor Rodrigo na área, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade. E essa semana, daqui a um mês, estou postando esse vídeo hoje, daqui a um mês, a prova da UniOeste e eu vou fazer uma revisãozinha muito parecida com a prova da Federal, certo? A UniOeste é o seguinte, para quem não conhece, são 7 questões, tá? E dessas 7 questões, o que eu vou fazer? 7 palpites. Eu sei que dos 7 palpites que eu vou dar, uns 2 não vão cair, tá? Porque geralmente a prova da UniOeste, ela tem o mesmo padrão. Como é que eu sei disso? Aqui embaixo eu vou deixar disponível o link para vocês, tá? Aí na descrição do vídeo, o link com a apostila que eu criei com as últimas 40 questões, 42 questões da prova da UniOeste, separadas por conteúdo e comentadas. Então olha só, tá aqui embaixo o link, aproveita, se você quiser, ela tá aí para você, as últimas 40 questões, 42 para ser mais exato, questões da prova da UniOeste, separadas por conteúdo e comentadas. Algumas delas eu vou usar nesse vídeo, beleza? E vai aparecer para você aí. Vambora? Solta a vinheta! Isso aí, galera! Vamos lá então! Seguinte, primeira questãozinha está aparecendo na tela para vocês aí. Uma primeira aparição para gente é concentração, beleza? Então toma cuidado, por favor, quando o assunto for concentração, todo ano a gente tem, dá uma analisada em alguns pontos importantes. Concentração, o que você tem que ter em mente? Quando a gente fala concentração, é sempre soluto na solução, beleza? Então a gente vai falar com a relação de soluto que a gente tem numa solução. Ficou meio grande aqui. Vou fazer menor. Aí, vamos ver. Ah, melhorou. Soluto na solução. Por isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o seguinte, com alguns tipos de concentração, a questão mais interessante é você guardar a unidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, grama barra litro, ou grama vezes litro a menos 1. É a concentração que a gente chama de concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Beleza? Toma cuidado, por favor. Isso em grama por litro. A concentração molar vai ter mol do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração, soluto pela solução. Então você vai ter a unidade mol por litro. É possível e muito provável que você veja na prova da UniOeste uma transformação de uma unidade na outra. Então, como eu transformo grama por litro em mol por litro? Você vai usar a massa molar. Acha um cantinho e escreve aí. Eu vou usar a massa molar. Beleza? E vai usar a massa molar da seguinte forma. Você vai pegar, para encontrar a concentração molar, você vai fazer a concentração comum dividido pela massa molar. Beleza? Então, dá uma olhada, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aí e você vai ver como é que funciona essa brincadeira. Show, show. Transformação de unidade, muito provavelmente você vai encontrar na prova da UniOeste de unidade de concentração. Outra aposta minha aqui, galera, muita atenção, é esse cara aqui, ó, ppm, parte por milhão. O que é 1 ppm? 1 ppm equivale a uma parte de soluto para 1 milhão de partes de solução. Essa parte ela pode ser grama, pode ser mol, tá? Pode ser quilograma, pode ser litro. Então toma cuidado, por favor, que essa parte é importante pra gente, tá? O que eu usar em cima eu tenho que usar embaixo. Então se eu usar 1 litro em cima, 1 milhão de litros embaixo. 1 quilo em cima, ou 1 milhão de quilos embaixo. Beleza? Toma cuidado com isso. Legal. Só que tem uma malandragem. Sempre tem uma malandragem. Você vem comigo que é sucesso. Olha só, a malandragem é essa. Se você pegar um solvente como água ou uma solução que a densidade seja 1 grama por ml, você pode trocar 1 ppm por 1 miligrama por litro. Guarde no seu coraçãozinho essa informação. Anota aí, anota aí. Ó, eu tô vendo você anotar 1 ppm, 1 miligrama por litro, quando a gente está falando de solvente água ou solução com densidade igual a 1. Beleza? Essa malandragem é minha e sua. Ótimo, taca de pau. E a última possibilidade é o título percentual.
O título percentual, ele pode aparecer em porcentagem massa-massa, porcentagem volume-volume ou porcentagem massa-volume, certo? Então olha só que interessante, uma dica para você aí, ó. O que você vai fazer para ajudar? Use a massa em grama e o volume em ml, sempre que ele falar em porcentagem, tá? Em algumas provas a gente vai encontrar no lugar de massa por volume, a gente vai achar peso por volume. Pode aparecer para você, tá? Então no lugar do massa por volume pode aparecer porcentagem, peso, volume. É a mesma coisa. Provavelmente vai aparecer para a gente aqui nas provas a porcentagem em alguns rótulos de alimento. Vai aparecer aqui volume nas bebidas alcoólicas, tá? E porcentagem massa-volume vai aparecer ou no soro, tá? Ou vai aparecer no vinagre. Ele vai pedir para você transformar uma unidade na outra. Fique muito atento com isso, por favor. Tranquilo? Ótimo, ótimo. Esse é meu primeiro palpite. Unidade de concentração. Lembre sempre, olhe para a unidade, tá? Não fique pensando em decorar a fórmula. Olhe para a unidade. Grama por litro é alguma coisa em grama dividido por litro. Como é concentração, é grama do soluto por litro da solução. Ótimo, galera. Próximo palpite, diluição. Diluição. E aí, ó, uma parada interessante. Quando que eu sei que é uma questão de diluição? Vai ser uma questão de diluição quando eu tiver adição de solvente. Então, adicionando solvente, tá? Ou você vai ver um aumento no volume da solução e consequente diminuição na concentração. Quando a gente fala de diluição, eu gosto sempre de pensar naquele refresco de pacotinho, sabe? Pega um copo com água e coloca um refresco daquele de pacotinho, faz 1 litro dentro. Aí faz, tá forte. Não é que tá forte, tá concentrado. O que você faz para consertar? Você coloca mais refresco ou você coloca mais água? Você coloca mais água, então você acaba adicionando solvente. Fica mais fraco, ou seja, a concentração fica menor. Então a concentração fica menor porque você aumenta o volume da solução. Isso é uma diluição. E em alguns casos ele também vai usar uma diluição, uma palavra-chave, que a gente vai formar uma solução a partir de outra solução chamada estoque, tá? Então são algumas palavras-chave para você saber que se trata de uma questão de diluição. Boa. Quando isso acontecer, o que você vai resolver? Só tem um jeito aqui pra gente, ó. É concentração inicial, volume inicial, igual concentração final vezes o volume final. Por que isso? Porque a quantidade de soluto é a mesma. A massa do soluto é a mesma antes e depois. A quantidade em mol do soluto é a mesma antes e depois. O que você pode fazer? Você pode usar a concentração aqui, ó, ou em grama por litro ou em mol por litro. Beleza? O volume você pode usar em ml ou litro. O que é interessante? A unidade que você usar de um lado, você tem que obrigatoriamente usar do outro. Então, se a concentração estiver em grama por litro, tem que estar em grama por litro dos dois lados. Se o volume estiver em ml, você tem que usar ml dos dois lados. Beleza? Legal. Então, vamos embora. Vamos fazer o exercício lá. Ó. Ele fala: os gaúchos ficaram preocupados com as notícias dos últimos dias sobre a presença de metais pesados na erva mate. Uma análise de amostras de 27 empresas apontou 5,5% da presença de níveis de chumbo e cádmio acima do permitido na legislação do Mercosul. A análise desses íons em solução pode ser feita ao utilizar-se um espectrômetro de absorção atômica por mancha. Na determinação do chumbo de uma amostra qualquer, a concentração encontrada foi de 1,35 mg por litro, após ter sido realizada uma diluição de 10 vezes. Então, após a diluição, a concentração é essa. Então, essa concentração aqui, ó, é a nossa concentração o quê? Final. Então, essa concentração é a nossa concentração final. Beleza? Já deixa ela anotadinha aí. Foi diluído 10 vezes. Então, 10 vezes quer dizer que se o volume inicial fosse 1 ml, o nosso volume final seria quanto? 10 ml. Ah, professor, eu quero usar outro. Não tem problema. Você pode usar o valor que você quiser.
tá? Se quisesse usar 10 e 100, dá na mesma. Show? E ele quer a resposta aqui, galera, ó, em mol por litro. E a nossa concentração está em miligrama por litro. O que que eu vou fazer? Percebi que é uma questão de diluição. Vou aplicar CV. Então, deixa eu só apagar aqui em vermelho, em azul, e vou colocar. Você vai aplicar o CV. Qual que é a tua concentração inicial, antes de sofrer a diluição? Não sei. Concentração inicial. Seu volume inicial, 1 ml. Concentração final, é 1,035. Olha o que eu vou fazer. Vezes 10 a menos 3 grama por litro. Vezes o volume final, que é quanto? Quanto que é o volume final? 10 ml. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou cortar ml com ml. E a minha resposta vai ficar em grama por litro. Beleza? Fazendo essa matemática, quanto que vai dar aqui a nossa concentração inicial? A nossa concentração inicial, 1,035 vezes 10 a menos 2 grama por litro. Beleza? Só que o problema é o seguinte, o que você tem que analisar aqui? É que a gente está em grama por litro e a resposta aqui é em mol por litro. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar, que nem a gente fez no slide anterior, para eu transformar de concentração em grama por litro para mol por litro, você vai precisar da massa molar. A massa molar do chumbo está lá na tabela periódica. A UniOeste, não esqueça, ela traz a tabela periódica para você. Então você não precisa se preocupar, beleza? Então olha só, ele vai trazer a tabela, você vai procurar a massa molar, você vai fazer o seguinte, eu quero a concentração, sendo que a minha concentração mássica é grama por litro dividido pela massa molar que eu peguei lá na tabela periódica, 207. Só deixa eu apagar aqui que eu esqueci da potência. Faltou 10 a menos 2 aqui. Isso, vezes 10 a menos 2 grama por litro. Fazendo a matemática, você vai encontrar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Beleza? Então toma cuidado aí. Resposta pra gente, letra E. A mudança de unidade e a diluição na mesma questão. Beleza? Toma cuidado, por favor, com os códigos aí, as palavras-chave para você saber que é uma diluição. Show! Próxima questão. O que mais você vai encontrar na prova da UniOeste? Orgânica. Muito provavelmente você vai encontrar orgânica e duas possibilidades. Uma questão de função orgânica e a outra questão sobre isomeria. Então vamos primeiro falar de função. Principalmente com uma questão de caracterização. Esses exercícios todos que eu estou fazendo com vocês são da prova da UniOeste, tá? Estão no material, como eu já comentei, que está no link aqui embaixo. E lá está comentado também, são meus comentários. Você vai ver como se estivesse eu falando com vocês. Então assim, ó, quando a gente falar de função orgânica, galera, quais são as mais importantes para a gente destacar aqui? Ó? Álcool, quando a gente tiver carbono saturado ligado ao OH. Cuidado com o fenol, porque o fenol também vai ter um OH, só que esse OH vai estar ligado onde? Vai estar ligado num anel aromático, beleza? Então toma cuidado aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Dupla simples, dupla simples, dupla. Isso é um fenol. Outro importante pra gente aqui, ó, cetona. Cetona, C-O, radical carbônico. Toma cuidado, por favor, é carbono dos dois lados. Aldeído. Aldeído. A gente vai ter C-O, H. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. A gente vai ter C-O, OH, que é o CO. Vai aparecer para você assim, ó. O C-O-H, beleza? Toma cuidado, por favor. Éter, galera, éter tem heteroátomo, oxigênio entre carbonos. Éster, que vem de uma reação de esterificação. A reação entre um ácido carboxílico mais um álcool gera éster e água. E aí você vai ter essa característica aqui, ó, aparecendo para vocês, tá? Essa característica, ó, C-O-O-C. Isso é um éster. Então esses 7 compostos aqui, ó,
que tem oxigênio, interessante você ter em mente. E as outras duas com nitrogênio, que a gente destaca aqui, ó, amina, quando você tem um carbono ligado a um nitrogênio, tá? O nitrogênio ligado a carbono, pode ser primária, secundária ou terciária, e amida. Amida, eu digo que tem D do quê? De dupla O. Então, o nitrogênio está ligado num carbono que tem dupla O. Isso é uma amida. Show? Então, toma cuidado, essas nossas funções orgânicas podem aparecer para vocês aí com muita certeza. Aí a questão, eu nem vou ler o texto, tá? Não crie muito esse hábito de ficar perdendo tempo lendo o texto. Vai direto no comando da questão aqui, ó. Tá? No comando da questão, se você não entender o que o exercício quer, aí você volta para o enunciado. Muito bem. Então ele fala assim, ó, na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, qual que é a outra função oxigenada que a gente tem? Tá? Que função pode-se identificar a função oxigenada? No ácido carboxílico tá aqui, ó, C-O-OH. Que outra função? Nitrogênio. Mas tem esse oxigênio aqui também, ó. Nitrogênio ligado num carbono dupla O. Isso é uma amida. Então, como é uma amida, resposta letra B, de bagação. Bem tranquilo, faz a prova bem tranquilo e é sucesso. Tranquilo? Ótimo, ótimo. Professor, funções orgânicas, ele vai trazer algo assim? Sim, desse tipo de questão, tá? Muito bom. Bola para frente. Se não for uma questãozinha de orgânica, conforme funções, vai trazer a ideia de isomeria. Lembra o que é isomeria? Isomeria é quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula estrutural. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter a isomeria plana. Essa isomeria plana, eu posso ter 5 opções: cadeia, função, tautomeria, posição e metameria. Minha aposta para esse ano tá aqui, ó, tautomeria. Tautomeria acontece quando eu tenho enol, tá? Principalmente quando eu tenho enol. Esse enol ele entra em equilíbrio formando aldeído ou cetona. Por quê? Porque você tem uma hidroxila num carbono insaturado. O que acaba acontecendo é que essa dupla vai para o oxigênio e o hidrogênio do OH vem para o carbono, fazendo aí o que a gente chama de tautomeria. Beleza? É um exemplo aqui de uma isomeria para gente. A isomeria de cadeia. Cuidado, tem a mesma função, mas eu vejo uma mudança na cadeia. Eu tenho uma cadeia aberta, fechada, certo? Cuidado. Normal, uma ramificada. Mudou a cadeia? Isomeria de cadeia tem a mesma função. Cuidado, por favor. Tá? De função. Funções diferentes. Tem a mesma fórmula molecular, mas as funções são diferentes. Exemplo, um álcool e um éter. Tá? Então toma cuidado que é uma interessante. Posição, mesma função, mesma cadeia, muda a posição da insaturação, do radical ou da função. Que nem aqui eu trouxe, ó, o 3-metilpentano e o 2-metilpentano. A única coisa que eu mudei foi a posição do radical metil. Então, se eu tenho a mesma fórmula molecular, mas o metil ora está no carbono 2, ora está no carbono 3, isso são isômeros de posição. Beleza? E a última é a metameria, muda a posição em relação a um heteroátomo, então vai acontecer com aminas, amidas, éter, éster, tá? A gente chama de metameria. Pode ver aqui, ó, eu tinha o nitrogênio, meu heteroátomo, 2 carbonos de um lado, 3 do outro, agora tem 1 de um lado, 4 do outro. Eu chamo isso também de isomeria de compensação, certo? Muito bem. Muito bem. Isomeria plana aparece um pouco menos. O que mais aparece ali é a isomeria espacial, a geométrica e a ótica. A geométrica é aquela que se chama de cis-trans, né? A isomeria cis-trans, eu preciso ter uma estrutura rígida. Então eu não posso ter carbono fazendo simples ligação, a não ser que seja num ciclo. Se eu pegar um ciclo quadradinho, ó, para ser rígida, ela não pode torcer. Se ela torcer aqui, ó, ela quebra. Então, por que não pode ser simples? Porque essa ligação não está parada, ela gira. Então você vai ter esse cara aqui para baixo e para cima igual esse para cima e esse para baixo. Então é a mesma substância. Quando a gente tem dupla, ter o dedão para baixo e o dedão para cima é diferente de ter os dois dedões para cima.
Por quê? Porque olha só, se eu fosse tentar torcer aqui, ó, eu não conseguiria deixar a mesma. Então, isso gera dois compostos diferentes, beleza? E aí, olha só que interessante pra gente. Isomeria espacial geométrica cis-trans acontece quando eu tenho a dupla, mas obrigatoriamente aqui, ó, o carbono da dupla, ele tem que ter dois radicais diferentes, beleza? A mesma coisa se eu tiver um ciclo. O que é a cis, o que é a trans? Já deixei destacado pra gente aí, ó. A cis eu vou traçar um plano de simetria na dupla, certo? Vou traçar aqui um plano de simetria e vou olhar os átomos mais leves. Então, geralmente os hidrogênios. Vou olhar os mais leves ligados aí. Como eles estão do mesmo lado desse plano, eu vou ter cis. Se eu tiver desse plano os dois menores de massa de lados opostos, isso é o que a gente chama de trans, beleza? Toma cuidado. Uma coisa interessante foi escrever aqui em cima. Ele pode trazer na forma de cadeia de bastão, assim ou assim. Dá uma olhada aí no cantinho. Como é que você vai saber se é cis? Como é que você vai saber se é trans? Uma dica que eu dou pra galera é o seguinte, vou colocar aqui caneta preta pra gente. Você marca, vem e bate na dupla. Quando você bater na dupla, você coloca um traço assim, ó. Bateu na dupla, desvia o sentido, certo? Muda o sentido. Legal. Vem de novo. Tá vindo, bateu na dupla, desviou. Show? Tá vindo. Bati, bati. Desviou. Perceba, aqui é onde estão os nossos hidrogênios. Nesse primeiro composto, os hidrogênios estão o quê? De lados aqui, ó, trans, da nossa simetria. Então aqui eu tenho uma conformação trans. E aqui, simetria, os hidrogênios estão do mesmo lado. Isso é cis. Show? Olha que dica interessante, hein? Guarda bem, pode colocar aí no seu coraçãozinho. Pode colocar a hashtag, estrelinha, asterisco, que provavelmente você vai encontrar. Se quiser pegar um marca-texto que brilha no escuro, pega aquele marca-texto que brilha no escuro e marca aí pra gente isomeria, para você não esquecer na prova da UniOeste. Próximo, isomeria ótica agora. É caracterizada pelo desvio da luz polarizada, é a principal característica desses caras, tá? Apresenta carbono assimétrico, chamado carbono quiral. Quando que o carbono é quiral? Quando eu tenho 4 ligantes diferentes, certo? 4 ligantes diferentes, eu vou ter esse cara carbono quiral. Eles são enantiômeros, são imagens especulares, os isômeros óticos. Esses isômeros, eles são assim, ó, imagem, se eu colocar no espelho, a minha mão direita é igual à minha mão esquerda, é uma imagem da outra especular. Só que se eu sobrepor as duas, elas não se sobrepõem. Esses são os isômeros óticos, essa é a isomeria ótica, beleza? Toma cuidado aí, por favor. Legal. Número de oxidação NOx. Então, já foram aí alguns palpites. Número de oxidação NOx é uma boa questão para aparecer na prova de vocês lá na UniOeste. Quando a gente falar de NOx, eu tenho até uma frase que diz assim, ó, domine NOx, domine a química. Se você souber NOx, você sabe tudo de química. NOx é o número de oxidação, é a carga real ou aparente, tá? Quando o elemento faz ligação química. Então, quando você tiver um átomo isolado ou uma substância simples, o NOx dele vale 0. Então, se eu tiver, por exemplo, O2, NOx vale 0. Se eu tiver H sozinho, NOx vale 0, certo? Agora, muita atenção, que aqui é um erro muito comum. Se eu tiver um íon monoatômico, tipo H+, o NOx é a carga, então mais 1. S-2, o NOx é a carga, menos 2. Então toma cuidado, se eu tiver um íon monoatômico, o NOx é a carga. Existe aquela galera do NOx fixo, e aí é o seguinte, você vai chegar na tua prova e essa galera do NOx fixo vai estar bem guardadinha lá para vocês. Tá? Essa galera do NOx fixo são a galera do grupo 1, tá? Ali na Caras, Robin casou na França, e a prata não é do grupo 1, mas o NOx é sempre mais 1 quando estiver fazendo ligação. Galera do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, e o zinco, que não está no grupo 2, mas tem NOx fixo mais 2 sempre que estiver fazendo ligação. Então, se estiver sozinho, o NOx é 0,
Se estiver fazendo ligação, o NOx é mais 2 do zinco. Beleza? Ótimo. O alumínio, sozinho, o NOx é 0, acompanhado o NOx é mais 3. Halogênio, mais à direita, o NOx é menos 1. Então, se eu tiver flúor, cloro, bromo, iodo, mais à direita, o NOx é menos 1. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, CdCl2. Qual que é o NOx do cloro? O cloro é um halogênio, está mais à direita, menos 1. E quanto vale o NOx total? Menos 2. Então, para fechar zero, a gente vai ter que o cádmio vale o quê? Mais 2. Beleza? Toma cuidado, por favor, com o NOx. Domine a química. Maravilha, galera. Última, a soma dos íons poliatômicos tem que ser igual à carga. Então vamos pegar um exemplo legal aqui, ó. O S, que é um clássico que provavelmente você vai encontrar, o SO4 menos 2. Vamos fazer o NOx. Vou separar bonitinho aqui, ó, o enxofre do oxigênio. O oxigênio vale menos 2 sempre que ele estiver ligado a NOx variável. Então você faz menos 2. Sobe multiplicando. Menos 2 vezes 4, menos 8 é a carga total dos oxigênios. Só que como é um íon, a carga tem que ser fechada igual aqui, ó. Então esse menos 2 tá aqui. E não fechar zero, que nem no de cima. Para isso, o enxofre vai valer o quê? Mais 6. Beleza? Boa. Cuidado com o NOx, domine a química. Provavelmente você vai encontrar uma questãozinha dessa lá na prova. Maravilha. Continuamos. A penúltima aposta minha aí, tá? Falando em pilhas. Falou em pilhas, o que você precisa saber de pilha? Pilha é um processo que acontece de forma espontânea. Opa, deixa eu trocar a cor. De forma espontânea. Espontânea. E a DDP dela vai dar sempre um valor positivo, tá? Como é que a gente calcula essa DDP? Tá aqui, ó. A gente faz o potencial maior menos o potencial menor. Show! Para pilha, hein, galera? Só para pilha. A pilha é separada em dois eletrodos, o ânodo e o cátodo. O ânodo, olha só, é sempre o eletrodo onde vai acontecer oxidação. Então aqui, ó, vogal, vogal, ânodo, oxida. E o cátodo é onde acontece a redução, consoante, consoante. Quem oxida, perde elétron. Então o que acontece com os elétrons? Saem do ânodo e vão para o cátodo, que nem está mostrando aí para você bonitinho, certo? Quem oxida, perde elétron, NOx aumenta. Como é que a gente sabe que oxida? Pelo valor de potencial. O ânodo vai ter o maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução. O cátodo vai ter o maior potencial de redução ou o menor potencial de oxidação. Isso vai ser dado para você lá no enunciado, os potenciais. E aí você sabe quem vai ser quem. O ânodo, quem oxida, tem o menor potencial de redução. O cátodo, que reduz, tem o maior potencial de redução. Isso vai ser dado lá no exercício para vocês. Beleza? Show! Quando o nosso elemento químico perde elétron, olha só que interessante. Você vai sempre ver o elétron aqui, ó, depois da flecha. Tá vendo aqui, ó? Tá perdendo elétron. Então o nosso A começa a se transformar em A+. Por isso que você vê isso aqui, ó, essa corrosão acontecendo. Então oxidação e corrosão a gente pode tratar até como sinônimos. Muito bem. E acaba que o eletrodo do ânodo perde um pouquinho de massa. E a concentração dos íons aumenta aqui nessa solução. O contrário acontece no cátodo. O cátodo recebe elétron, ele reduz. Quando ele recebe elétron, ele começa a formar o B+. Então você vai ver aqui, ó, o elétron antes da flecha. O B+ ganha esse elétron e começa a formar B. Por isso que você vai ver esse acúmulo, essa depositação, esse depósito, depositação. Esse depósito de elemento aqui no cátodo, beleza? E o que acaba acontecendo? Você vai ver uma redução na concentração do B+. E aí que está a função da ponte salina. Começa a sobrar cátion no ânodo e você começa a ter um desequilíbrio dos íons. Começa a faltar cátion no cátodo e aí você tem um desequilíbrio dos íons. O que acontece? A tua ponte salina ela vai fazer esse jogo aqui, ó. Ela vai jogar ânion para o ânodo e
cátion para o cátodo. Para fazer o quê? Para fazer o equilíbrio dos íons. Beleza? Então toma cuidado, por favor, aí com pilhas, um processo espontâneo, a descarga da pilha, você faz o potencial maior menos o menor. O ânodo é o nosso polo negativo, o cátodo é o nosso polo positivo. Então, ó, uma dica legal é faça uma pipoca para assistir essa aula, né? Pilha, positivo é o cátodo. E lembre, ânodo oxida, vogal, vogal. Cátodo reduz, consoante, consoante. Os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo, beleza? O ânodo perde elétron e perde massa. E o nosso cátodo ganha elétron e ganha massa, beleza? Muito cuidado, galera. Muito, muito, muito cuidado. Show! Último palpite, vamos lá. Esse último palpite, galera, a última vez que ele apareceu foi na prova de 2015, processo seletivo 2015, então a prova foi em 2014. Então, uma aposta minha, tá? Quando o nosso exercício fala assim, ó, uma molécula cuja massa molar é 74 gramas por mol possui a seguinte composição centesimal: 64,9% de carbono, 13,5% de hidrogênio, 21,7% de oxigênio. Das fórmulas moleculares mostradas abaixo, aquela que se enquadra nessa análise é... Então, ele me deu a fórmula percentual e ele quer a fórmula molecular. Então, essa é uma questão de fórmulas químicas. Como é que faz? Bom que ele me deu a massa molar, porque eu só consigo encontrar a fórmula molecular se ele me der a massa. Se ele não der, tem um outro jeito de resolver. Então é o seguinte, você pode resolver essa questão de duas formas. A primeira é fazendo a regra de 3. 74 é a massa toda a molécula, então é o nosso 100%. Aí você vai fazer joguinhos de regra de 3 com as porcentagens do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Tá? Vai dar um trabalho. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de resolver de outro jeito. Vou pegar aqui a canetão vermelho. Ó. Você vai fazer o seguinte, você vai assumir primeiro 100 gramas do composto. Assumir 100 gramas do composto. Ótimo. Assumiu 100 gramas do composto, agora você vai ter o seguinte, eu vou ter, na verdade, 64,9% do carbono, só como eu estou assumindo 100 gramas, eu vou ter 64,9 gramas de carbono. Eu vou ter de hidrogênio 13,5 gramas e de oxigênio eu vou ter 21,6 gramas. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai dividir cada um deles pela massa atômica, que está na tabela periódica. Então, o carbono vale 12 gramas por mol, o hidrogênio 1 grama por mol e o oxigênio 16 gramas por mol. Beleza? Tá, fiz a conta. Isso vai demorar um pouquinho, então você já pensa aí em deixar para fazer por último uma questão como essa. Vou cortar grama com grama, mol que está embaixo eu vou jogar para cima. Eu já fiz essa continha pra gente. Tente usar duas casas decimais aqui no começo, tá? Fica mais fácil. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer? Terceiro passo. Divida todos os valores que você encontrou pelo menor entre eles. Quem que é o menor entre eles? O 1,35. Então você vai dividir todo mundo por 1,35 mol. 1,35 mol. 1,35 mol. Beleza? O mol a gente vai cortar, ó. Corta, 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 corta. Fazendo a matemática, galera linda, você vai ter o seguinte: 1, 10 e aqui 4. O que são esses números? São os coeficientes da fórmula mínima. Eu encontrei a fórmula mínima. A fórmula mínima é C4H10O. Mas não é a fórmula molecular, nem sempre, tá? A fórmula mínima pode ser igual à fórmula molecular, mas nem sempre é igual à fórmula molecular, beleza? Como é que você faz para saber? Você encontra a massa molar. Se a massa molar for igual, as fórmulas são iguais. Se a massa molar for diferente, você tem que fazer a proporção. A fórmula mínima vai ter sempre uma massa molar menor ou igual à massa molar da fórmula inteira. Beleza? Da fórmula molecular real. Então toma cuidado aqui, ó. Vamos fazer a massa pra gente aqui do C4H10. São 4 carbonos, 10 hidrogênios
e 1 oxigênio. Então, eu vou ter a massa 4 vezes 12, 10 vezes 1, 1 vezes 16. Lembra que o 12 e o 1, 16, eu peguei na tabela periódica, tá? Ótimo. Eu vou somar tudo aqui, vai dar 74. Você soma. Vai dar 74 gramas por mol. Ou seja, a massa da fórmula mínima é igual à massa da fórmula molecular. Se a massa da fórmula mínima é igual à massa da fórmula molecular, as duas fórmulas são o quê? Iguais. Então a minha resposta vai ser letra A. As duas são iguais. Agora, você fala, ô Rodrigo, e se desse uma massa diferente? O que eu faço? Bom, se a massa fosse diferente, aí você teria que fazer uma comparação. Então, por exemplo, se tivesse dado 37 a massa da fórmula mínima e a massa da fórmula molecular é 74, você tem o dobro. A fórmula molecular é o dobro da fórmula mínima. Aí você dobraria, ficaria C8H20O2. Beleza? Então, cuidado aí, por favor. É uma aposta minha. Faz tempo que não cai e a aposta tá dada. Show? Boa. Considerações finais. Pra gente terminar, vamos aumentar o tamanho agora? Boa. Galera linda, seguinte, tá? Uma prova com 7 questões. Dessas 7 questões, você pode esperar o seguinte, tá? 2 questões de soluções, 2 questões de orgânica, uma questão de inox, e as outras 2 ali, ó, tô achando que é uma de pilha e a outra de porcentagem, tá? De fórmula mínima, essa que a gente acabou de fazer. Muita calma, muita concentração, tá? Por quê? Porque é nesse momento que você faz a diferença. Questão de soluções é a que faz a diferença. É como eu digo, química faz a diferença. Então, ó, como está escrito aqui na minha camiseta, ó, think, ó, com os elementos da tabela periódica. Pense, deixe uma questão mais complexa para depois, para não te estressar, para não te derrubar, beleza? Que isso vai fazer aí para você a diferença. É aquela questãozinha que faz a diferença, é de química. Boa? Lembre sempre de sorrir, bora para cima e para frente sempre, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!